pop art de Andy Warhol e a crítica à cultura de massa são os nossos temas de hoje da reportagem especial sobre arte moderna. Henry Ford e seu modo de produção. Com suas inovações na linha de montagem, ele reduziu o tempo de produção de um carro de 12 horas e 8 minutos para apenas 1 hora e 33 minutos. O resultado? Muito mais carros em muito menos tempo e muito mais pessoas comprando Ford T. Na sociedade de consumo, que valorizava a técnica e a produção em larga escala, os meios de comunicação de massa se popularizaram. Eles foram acusados de vender a cultura como mercadoria, sendo chamados de indústria cultural. Isto colocou a arte face a um processo de massificação. O mercado se funde com a estética, se funde com a comunicação, formando uma outra coisa que não aquele cânone artístico. A sociedade de consumo e comunicação de massa foi o tema da expressividade de artistas da pop art, vanguarda dos anos 50 que levou ao extremo o ideal de Marcel Duchamp de incorporar o cotidiano à arte. A pop, de certa forma, ela revisita o movimento Dada e revisita principalmente as provocações de Marcel Duchamp, quando o que os artistas da pop fazem? Olham para o entorno, olham para o cotidiano, olham para as imagens que cercam todo mundo, olham para a cultura visual de uma época. O americano Robert Rauschenberg é considerado o papa da pop art. Para ele, arte e vida deveriam andar juntas. O dia a dia era a matéria-prima de suas obras, que faziam referência a imagens e produtos da indústria cultural. E aí começam a incorporar histórias em quadrinho, cartazes, propaganda. Rauschenberg utilizava diferentes materiais para compor suas combine paintings, inclusive os restos deixados no lixo pela sociedade de consumo dos anos 50. Mas foi na década seguinte que o entusiasmo social pelos produtos de massa virou a temática principal do mais conhecido artista da pop art, Andy Warhol. Então, Andy Warhol olha para aquela cultura de massa da sua época, olha para os hábitos de consumo da sua época, ele entra nos grandes supermercados, ele vê o quê? Aquelas imagens oriundas, né, da indústria, da publicidade que esmagam as pessoas. As serigrafias das sopas Campbell's ou as reproduções das caixas de sabão em pó da marca Brillo Box são obras conhecidas de Warhol. A Brillo Box, né, que são aquelas caixas de sabão em pó, né, que o Warhol empilha, né? Na verdade ele reproduz, ele recria as caixas de sabão em pó. E refaz, essa sim é arte. Tais obras chamam a atenção por denunciarem a rotina de uma época em que todos passam a comer a mesma comida, assistir às mesmas notícias e admirar os mesmos ídolos. Aliás, o culto às celebridades da indústria cultural é outro tema de Andy Warhol. Quantas vezes ele retratou a Marilyn Monroe, né? A Jack Onassis, o Elvis Presley e tantos outros. Era algo laudatório a essas pessoas? Não. Ele estava mostrando, por meio do seu trabalho, quando ele reproduzia aquelas imagens retiradas dos jornais, das revistas, dos próprios meios de comunicação, ao reproduzir aquelas imagens dezenas ou centenas de vezes por meio de serigrafia, ele estava mostrando, denunciando que aquelas pessoas haviam se transformado em mercadoria. Warhol denuncia a celebridade sem méritos, conquistada pelo número de vezes que alguém tem seu rosto reproduzido. Quanto mais consumido pela massa, mais célebre o indivíduo será. Mas Andy Warhol vivia rodeado de celebridades da década de 60. As festas que realizava na Factory, seu ateliê de luxo, reuniam artistas, modelos e músicos. Ele estaria contestando ou elogiando a sociedade de consumo? Ao mesmo tempo que muitos críticos diziam, ele é uma figura contestatória que está nos mostrando a influência da indústria cultural sobre nós. Outros dirão exatamente o inverso. Uma arte fácil, uma arte de momento, né? Uma arte de um pastiche fácil de si mesmo ou da própria indústria cultural. Independente disso, a obra de Warhol representava seu tempo, quando se justificava uma arte reproduzível devido ao florescimento da cultura de massa. Já as vanguardas da década seguinte tentaram se distanciar desta temática voltada à sociedade de consumo. A representante da body art, Gina Pani, fazia marcas no próprio corpo em frente ao público. Esta era sua arte. Já Andy Goldsworthy marcou um horário para lançar bastões ao alto. Eis aí uma típica obra da land art. Tentar resolver algo que outras formas artísticas
segundo quem a pratica, não conseguiu resolver. Ou seja, a conversão da arte em mercadoria. Em grande medida, esse tipo de produção procura se contrapor a isso. Como é que você vende uma arte que quer jogar bastões para cima? Não tem como. Né? Como é que você vende, o artista vende o próprio corpo? As vanguardas dos anos 70 provaram que a arte pode existir independente da indústria cultural. Alguns conceitos desenvolvidos durante todo o século XX, desde a obra de Marcel Duchamp até estas vanguardas mais recentes, permanecem vivos até hoje na produção artística contemporânea.